O vídeo de hoje cobre a criação de uma API GraphQL utilizando Spring Boot e Java. Então, nessa API aqui, a gente vai ter algumas funcionalidades de listar funcionário, buscar funcionário por ID, criar funcionário e atualizar. E a gente vai mostrar como montar essa UI, clicar aqui e, por exemplo, executar a lista de funcionários, buscar um funcionário por ID. Vamos pegar um ID, esse ID aqui, vamos pegar e buscá-lo. E também atualizar, criar e deletar. Vamos deletar esse funcionário aqui, clicar aqui e deletar. Então, por favor, deixe seu like e curta o vídeo. Bem, para começar nosso projeto, a gente vai para o Spring Initialize aqui, escolhe a versão do projeto, vamos utilizar Maven, Java, a versão do Spring Boot vai ser 3.2.5, aqui vamos botar o nome do pacote, br.com.feeltex, e o nome do projeto a gente vai chamar de funcionário GraphQL. Aqui a gente só remove esse hífen aqui para o nome do pacote. Java vai ser o 21, vai ser um já, e aqui a gente bota basicamente algumas dependências. Web, vamos adicionar o GraphQL e o Lombok. Bem, isso é tudo. Vamos agora fazer o download, generate e download. Muito bem, projeto importado. Agora vamos criar as classes que a gente precisa. Um enum de departamento, vai ser do tipo enum departamento. E nesse departamento a gente vai ter, por exemplo, RH, TI, departamento financeiro e a diretoria. Vamos criar agora a classe funcionário, que vai ter esse departamento. Todo funcionário vai ter um departamento. Então vamos criar aqui. A classe vai ser funcionário. Ela vai ser do tipo record. E o funcionário vai ter string ID, string nome e vai ter um departamento. Pronto, já criamos nossas duas classes, departamento e funcionário. E agora vamos construir um controller aqui, botão direito, new, class, controller. Chamar de funcionário controller. E aqui nesse funcionário controller vamos ter as ações disponibilizadas no nosso GraphQL. Vamos adicionar a notação aqui, @controller. Observe que ele não é um REST controller, ele não é uma API REST. E aqui vamos criar o primeiro método, public funcionário. O método vai ser criar. E aqui ele vai ser do tipo mutation, mapping. E ele vai receber alguns parâmetros aqui, que vai ser string nome e o departamento. Observe que eu não vou passar o ID vai ser criado automaticamente. E além disso eu vou adicionar uma anotação aqui, @argument. Que esse argumento aqui vai ser utilizado pelo GraphQL para montar as nossas queries. Então vamos aqui, return. Eu vou criar agora um funcionário service. Vamos adicionar aqui, private funcionário service. Então a classe não existe, eu vou dar Alt Enter aqui, ele vai dar uma opção aqui de adicionar no construtor, e aí quando adicionar no construtor ele vai pedir para criar a classe funcionário service. Ok, eu vou aceitar o pacote que ele está indicando aqui. Muito bem, e aqui eu vou botar um @service. Por que eu estou separando em duas classes? Porque eu quero a classe controller para receber requisição e a classe funcionário service para manipular os dados. Muito bem, agora vamos chamar aqui funcionário service ponto criar. E ela vai receber o nome e o departamento.
Esse método não existe, a gente clica aqui, clica na lâmpada e vamos criar o método lá. Ok, é isso que eu quero. Vou retornar null por enquanto. Então já tem o método inicial aqui de funcionário. Eu posso criar um funcionário e vou gravar ele no banco de dados ou, no nosso caso, em memória. Vou criar mais uma operação aqui. Eu vou construir a operação de listar. Public list funcionário. E aqui eu vou chamar de listar. Agora eu vou fazer aqui o return funcionário service ponto listar. Eu vou criar o método, pois ele não existe lá ainda. Botão direito aqui, create método listar, e por enquanto eu vou retornar nulo. Pronto. Então já criei dois métodos aqui. Esses métodos vão estar disponíveis na nossa GraphQL. Aqui eu vou adicionar o arroba query mapping. Agora que já temos esses dois métodos aqui, vamos fazer a implementação deles no service. Vamos para o aluno funcionário service aqui. Vamos fazer a implementação. Ele já tem a notação service aqui. Vou adicionar a notação do Lombok para adicionar log. SL for day. E aqui eu vou criar uma lista de funcionários. Como private final map string, que vai ser a chave funcionário, funcionários igual new hash map. Vou fazer aqui o import desse map. Alt Enter, muito bem. E agora aqui eu vou fazer uma construção dele, uma criação. Então eu vou criar aqui var funcionário, vai receber new funcionário, e eu vou criar a chave automaticamente, o UUID ponto random UUID ponto toString. E aqui eu vou passar o nome e o departamento. Já criei um funcionário e agora eu vou na lista de funcionários aqui, eu vou botar funcionários ponto put, e eu vou pegar o funcionário ID e vou passar o funcionário como valor. A chave vai estar no ID e o funcionário vai ser o valor. Funcionário. E ao final eu retorno o funcionário que acabou de ser criado, para a gente saber qual foi a chave. No próximo passo, eu vou listar todos os funcionários com funcionários ponto values funcionários ponto values ponto stream to list. Muito bem, já temos a implementação desses dois métodos aqui. Eu vou adicionar um método que vai carregar uns dados iniciais, só para a gente ter os dados iniciais toda vez que a gente iniciar a aplicação. Vou botar aqui, copiar e colar, e explicando para vocês aqui. @postConstructor, quando a gente iniciar a aplicação, startup, qual é o funcionário, vou botar aqui uma chave padrão e criar um novo funcionário aqui. Funcionário, o nome dele e o departamento. Uma pessoa do RH, a Maria do financeiro, diretoria e TI. Então, já fiz aqui o meu funcionário service, que quando eu carregar a minha aplicação, ele vai carregar sempre esses dados inicialmente aqui. Vamos rodar nossa aplicação agora. Rodando a aplicação. Ele pede para habilitar o Lombok, tudo bem. Aplicação rodando e sem erro. Vamos para o browser. Aqui a gente sempre bota barra GraphQL, observe que tem um i aqui, Enter. E ele não exibiu o GraphQL do jeito que a gente precisa. Então vamos fazer uma atualização no projeto.
Aqui no projeto a gente precisa vir neste arquivo aqui, Application Properties, e adicionar duas propriedades: Spring GraphQL Path, que é esse aqui, e vamos botar o caminho padrão GraphQL e botar o GraphQL Enabled True. Além disso, vamos adicionar um arquivo aqui chamado funcionário.graph QLs, que vai ser a interface para a construção das nossas queries e mutations na interface de GraphQL. Cada objeto que a gente tem aqui, um funcionário e um departamento, tem que também ser declarado nesse arquivo de configuração aqui. Vou botar type, vou chamar de funcionário, e esse funcionário vai ser ID, do tipo ID, e ele é obrigatório, nome, que vai ser do tipo string, e departamento, que vai ser de um tipo departamento. Esse departamento ele está reclamando pois não existe, então a gente vai criar um tipo departamento aqui, vai ser enum departamento, e botar igual a gente fez lá no nosso enum, RH, TI, financeiro, diretoria. E vamos criar aqui uma query, type query, e vamos ter aqui o listar. Vamos listar o que? Um array de funcionário. E a gente tem um tipo aqui. Além de query, a gente criou também uma mutação, uma mutation, que vai ser type mutation. E aqui a gente vai criar o método criar com nome, que vai ser tipo string, e departamento do tipo departamento. Ele retorna um funcionário ao ser criado. Uma vez criado esses mapeamentos aqui, agora eu posso iniciar nossa aplicação, e aqui vocês podem ver as queries que são executadas. Então eu tenho uma query aqui de listar funcionários, eu tenho outras queries aqui que a gente vai implementar depois. Observe que está botando vermelho porque essa query não existe. Ele tem uma query, uma mutação que já existe, que é criar funcionário aqui. Vamos testar esta query aqui. Então nessa interface que a gente acabou de habilitar, vamos clicar aqui, listar funcionários. Ele está reclamando porque essas operações não existem ainda. Deixa eu só remover aqui. Existem só essas duas operações, listar funcionários e criar funcionário. Então vamos listar funcionários, Ok, temos aqui a lista de funcionários. Que lista de funcionários é essa? É a lista que foi criada ao iniciar o projeto. Vou mostrar aqui. Ao criar o projeto, este método aqui, ele adiciona alguns dados inicialmente. Então a gente volta para lá e pode criar o nosso próprio funcionário. Como é que a gente cria o nosso próprio funcionário? A gente utiliza uma mutation, pode botar o nome que a gente quiser aqui. Eu botei create funcionário e vou voltar aqui. Este é o método que a gente expôs, criar funcionário e com esses parâmetros. E esses parâmetros podem ser preenchidos aqui. Então eu não preciso do ID, posso só botar um nome aqui. Nome especial, e qual o setor, posso botar aqui RH. Então ele até sugere aqui, ele tem um autocomplete que a gente pode selecionar aqui também. Quando a gente clica no executar query, posso escolher qual vou executar. Nesse caso, create funcionário. Ele criou, retornou aqui. Agora eu vou listar novamente, listar, o meu funcionário está aqui, nome especial. Com isso,
a gente prova que a gente consegue listar e criar funcionários, vamos criar mais alguns métodos. Vamos criar o buscar por ID e o atualizar e deletar, por exemplo. Então vamos aqui voltar para o nosso projeto e vamos implementar mais alguns métodos. Então vamos começar pela parte mais externa, que é a parte que cria o GraphQL. Aqui vamos criar um método chamado buscar por ID. E aqui eu vou botar um ID, do tipo ID, que é o identificador. Vai ser um funcionário, ele vai retornar um funcionário. E vamos criar dois outros métodos aqui. Atualizar, que vai ter também um ID, um nome, que é uma string, um departamento, do tipo departamento, e vai retornar um funcionário. E por último, não menos importante, o deletar, que vai só receber um ID, e depois retorna um funcionário. O ID aqui é sempre maiúsculo. Observe que ele está reclamando aqui que o campo ID não existe. Então vamos botar o ID com letra maiúscula, que ele é sempre identificador. Então agora a gente já tem esses três novos métodos, um query e duas mutações. E agora vamos implementar isso no controller. Vamos adicionar o buscar por ID. Query mapping. Public funcionário buscar por ID. E ele vai receber aqui um parâmetro que a gente sempre adiciona argument. Final string ID. E eu vou retornar um funcionário service ponto buscar por ID, passando o ID que a gente recebeu. Esse método ainda não existe, então a gente vai criar ele. Alt Enter, criar o método. E aqui o que a gente tem que fazer é, vamos fazer um optional ponto of nullable. Ele pode não existir esse funcionário, então vamos botar aqui funcionários ponto get por ID. Então aqui a gente altera o tipo de retorno, vai ser um optional. Vamos tornar o funcionário um optional funcionário, ok. E aqui vamos só adicionar o log para a gente ter um mapeamento. Log.info buscando funcionário pelo ID, e vamos passar o ID aqui. Observe que esse log aqui ele é declarado quando a gente declara o SL for J aqui, então ele já fica automaticamente podendo ser utilizado. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos adicionar dois outros métodos, o deletar, por exemplo, public funcionário deletar, e a gente vai deletar por ID, string ID. E aqui vamos fazer o seguinte, var funcionário encontrado, e aqui vamos usar o mesmo método, buscar por ID, passando nosso ID, e caso ele não exista, a gente vai lançar uma exceção, or throw. Então o que a gente faz aqui, se a gente não encontrar, a gente vai lançar uma exceção, illegal, argument exception, a gente vai mandar mensagem, funcionário não encontrado. Se a gente achar, o que a gente faz? Vai fazer o funcionário ponto remove
ID e depois retornar o funcionário encontrado. Aqui está faltando o new. Muito bem, adicionamos o buscar por ID, o deletar, e vamos para a última operação que a gente incluiu, public, funcionário, atualizar, final string ID, final string nome e final departamento. Vamos botar um log aqui também, log info atualizando funcionário. E qual o ID desse funcionário? ID. Vamos botar um if aqui, caso ele exista ou não. Funcionário ponto contains key ID. Se ele existir, então a gente vai pegar o funcionários ponto put com aquela mesma chave que a gente vai substituir o funcionário, new funcionário, com as informações que a gente recebeu, o ID, o nome e o departamento. Aqui é minúsculo, departamento. E vamos retornar esse funcionário ponto get pelo ID, pela chave. Caso ele não exista, vamos lançar uma exceção, return new illegal argument exception, ou seja, um funcionário não encontrado novamente. Não encontrado. Bem, aqui não é return, aqui é throw. Muito bem, temos as operações aqui geradas. Vamos para o controller agora. Voltamos para o controller. E aqui no controle vamos também adicionar, botar ele como um optional. Muito bem, resolvido. A gente precisa adicionar os outros dois métodos, que é o atualizar, que é uma mutation, arroba mutation, public, funcionário, atualizar, argument, string ID, argument, string nome e argument. Não esqueçam desse argument, ele é muito importante. Argument, departamento. E agora vamos aqui, return, funcionário, service, ponto, atualizar e passar os três parâmetros. O ID, o nome e o departamento. Adicionar aqui departamento. Departamento. E agora, por último, vamos criar o deletar, que é uma mutation também, arroba mutation, mutation mapping, public, funcionário, ponto deletar, arroba argument, não esqueçam do argument, arroba argument, string ID. E agora vamos lá, return, funcionário service, ponto, deletar, o ID. Muito bem, todas as operações já criadas aqui. Vamos voltar para o arquivo aqui, só para confirmar. Eu preciso ter essas operações também listadas aqui. Listar, buscar por ID, criar, atualizar e deletar. Voltamos para o controller. Atualizar, buscar por ID, criar, deletar e listar. Então está tudo aqui. Vamos iniciar nossa aplicação. Atualizar aqui.
Então vamos listar. Então temos a lista aqui, a gente pode criar um outro funcionário, criar, muito bem, agora listar novamente, tem o que a gente precisava. Agora a gente pode chegar aqui também no catálogo e escolher uma das operações que existem aqui. Query, listar já está lá, buscar funcionário. Clico aqui, escolho, por exemplo, um ID. E ele descreve o que é cada campo. Então já tenho aqui no meu histórico, então vamos usar um buscar por ID, copiar as outras operações. Eu vou deixar essas operações todas em um arquivo para vocês utilizarem. Então vamos ter aqui listar, buscar por ID, criar funcionário, pode ver que são todos os métodos, e atualizar. Vamos executar isso aqui, buscar por ID. Eu vou pegar um ID qualquer aqui, esse ID, vou copiar, vou ter que botar o ID aqui, que é como a gente utiliza. Esse é o ID que eu quero e vou clicar aqui buscar por ID. Observe que ele veio. Vou botar um ID que não existe. Buscar por ID. Não existe. Vamos agora deletar este ID aqui, que a gente sabe que existe. Clico aqui e vou deletar. Muito bem, deletei. Vou executar novamente. Ele vai dar um erro que não existe aquele ID. E também posso, por exemplo, atualizar um determinado ID. Vamos listar novamente IDs aqui. Listar funcionários. Vou escolher este funcionário aqui, que é o Paula Silveira. E ela agora vai ser Maria, do financeiro. E vou botar aqui atualizado. Atualizado. Porque eu peguei esse ID, que é o mesmo ID dela, e mudei o departamento e vou alterar o nome dela. Update. Ok, foi atualizado. Vamos para a lista. Listar. Então, agora aqui o atualizado. Está aqui. É agora ela do financeiro e a Maria dos Santos. Então, todas as operações estão aqui. E essa aqui é uma forma de a gente construir nossas queries de uma forma amigável. Eu vou deixar o arquivo disponível para vocês com todas essas queries. Eu vou pegar essas queries e vou salvar e vocês vão poder utilizar. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente sabe como criar um CRUD usando GraphQL. E não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os colegas. Isso ajuda muito a continuarmos produzindo conteúdo aqui. E deixe também seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.